costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Olá, catequista e liderança que acompanha a Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Eu sou o seminarista Simon e vou acompanhar você nesta etapa de número 126 da nossa escola. Dando continuidade ao estudo da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, nosso tema está situado numa das petições da oração do Senhor, isto é, do Pai Nosso, na qual suplicamos: o pão nosso de cada dia. A imagem que temos neste primeiro cartão, unida à citação do número 2830 do Catecismo, nos recorda que o Pai que nos dá a vida não pode deixar de nos dar o alimento necessário à vida, todos os bens úteis, materiais e espirituais. No De Olho na História, na parte inferior deste primeiro cartão, vemos um pouco da história do pão, alimento que é consumido em todo o mundo, apesar de que na mesa de muitos irmãos e irmãs nossos ele ainda não chegou. No cartão de número 2, temos o tema de aprofundamento e estudo. A petição: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Uma frase catequética de Santa Teresa d'Ávila é destacada logo no início e diz o seguinte: o Senhor não olha tanto a grandeza das nossas obras, olha mais o amor com que são feitas. Na sequência desta frase, com as outras 4 frases deste cartão, que eu convido você a ler com bastante atenção, procure aprofundar sua compreensão sobre esta petição da oração do Senhor. E ainda, no bate-papo de catequistas, há uma perguntinha para você interagir e participar aqui conosco, respondendo nos comentários do Instagram ou do Facebook. Catequista, como você entende a relação Pai Nosso e Pão Nosso? Em seguida, fique com o vídeo, a catequese, da nossa convidada, a irmã Maria Antônia, da Congregação das Pias Irmãs da Redenção. Que Deus o abençoe. Sou a irmã Maria Antônia, da Congregação das Pias Irmãs da Redenção. Vou falar sobre o pão nosso de cada dia. A nossa reflexão trouxe anteriormente a citação do Catecismo da Igreja Católica, que diz que o Pai nos dá a vida e que nos dá o necessário para viver, seja os bens materiais como os espirituais. Como é bom ver estes bens que se completam, para nós vivermos nossa vida, da nossa existência, da nossa vida na fé. E nos chama muita atenção no Pai Nosso, esse ensinamento que Jesus nos dá, de pedir o pão nosso, o pão comum, e de cada dia, ou seja, o necessário para vivermos. Nós encontramos o pão nosso de cada dia em Lucas, no capítulo 11, no versículo 3, e Mateus, no capítulo 6, no versículo 11. Esse pão que nós devemos pedir ao Pai, esse Pai que nos quer bem, cada um e todos bem, na casa comum, nesta família do Pai. Então, que no nosso dia a dia peçamos a Deus esse pão para nós, O pão que é o alimento necessário para vivermos, as condições para termos, os bens materiais para podermos viver, trabalhar, ter saúde, e também esses bens espirituais, A Eucaristia, que é o próprio Jesus que se dá a nós, a sua palavra, a vivência na comunidade. Pedir a Deus o pão da paz, o pão da bondade, o pão do amor, a salvação de cada dia. E entre nós repartir os nossos bens, os materiais e os espirituais, esses dons que o próprio Deus nos concede para que o respeito, esta dignidade
que cada um tem possa ser acolhida, né, reconhecida uns com os outros e gere essa fraternidade, essa amizade social, nessa construção do amor. Então, que sempre peçamos ao Pai Nosso o pão de cada dia, o pão para todos nós, para que não falte os pães que o Senhor deseja para nós na nossa vida. E cuidemos também, cada um de nós, de nos alimentar de ambos os pães, nesta nossa caminhada de cada dia. Fiquemos com Deus e agradecemos ao Pai Nosso, que nos dá o pão nosso e também nos deixa o mandato de nós darmos, de alimentarmos nós mesmos, os necessitados, como nós vemos na palavra do Senhor, quando Ele vê a multidão sem pastor, né, no deserto, e Ele nos diz: dá-lhe vós mesmos de comer. Fiquemos com Deus e partilhando os nossos bens, e agradecendo ao Senhor por tantos bens que Ele e nossos irmãos partilham conosco também. A paz de Cristo. Orar costuma fazer bem. Olá, catequista e liderança que nos acompanha nesta etapa 126 da Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Depois dessa bela catequese com a irmã Maria Antônia, chegamos ao cartão número 3, Momento da Leitura Orante. Para este momento, peço que você prepare o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo, vela acesa e um pão. O texto bíblico de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Nesta passagem bíblica, relata sobre Jesus alimentando uma multidão, através da multiplicação dos pães e peixes. Peço que você leia o texto bíblico com muita atenção e depois veja as perguntas que tem no nosso cartão número 3 e responda. Ainda nesse cartão temos o Dialogando com a Palavra. Peço que você leia com atenção. Deixe nos comentários das nossas redes sociais algo que lhe tocou da escola de hoje. Não esqueça de compartilhar a nossa escola com seu amigo ou sua amiga catequista. Até a próxima semana. Paz e bem. Orar costuma fazer bem.